Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia nos seus ensinamentos à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva e deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade, eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofertaram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de um evangelho muito interessante. Jesus, um grande catequista, grandíssimo catequista. Tanto é que quando Jesus abria a boca para falar do Pai, da missão, as pessoas ficavam entusiasmadíssimas, porque de fato ele é um grande catequista. Mas o evangelho de hoje, ele nos traz que contrapomos aqui 2 tipos de atitudes que dá para, digamos, que seja contrastante, que é a atitude dos mestres da lei, dos homens que gostavam dos primeiros lugares, de roupas finas, elegantes, gostam de lugares de honra, vaidosos, extremamente vaidosos, e principalmente aqui, talvez seja o mais sério aqui, gostam de fazer longas orações. Quanto mais faziam orações, mais as pessoas, pela sua ignorância, doavam donativos financeiros para aquele que rezava longamente. E aqui Jesus está condenando tais atitudes, porque não são atitudes que retratam verdadeiramente uma boa conduta de um cristão, uma boa conduta de um homem, uma mulher cristã. Então nós precisamos abraçar, em primeiro lugar, a missão do Senhor e as suas consequências, não o dinheiro e o poder. Não, ninguém está servindo ao nosso Senhor, seja padre, seja leigo, seja bispo, seja o Papa, sem ter reta intenção. Porque se não tiver uma reta intenção de servir ao Senhor, foi um colocar-se a serviço mentiroso e que só valeu apenas para você no sentido financeiro, onde você hoje adquiriu um bem maior do que aquilo que aquele que fala em nome do Senhor possa dar. E aqui é muito importante a gente entender essa passagem de hoje de forma tão carinhosa, tão rica. Jesus apresenta 2 outras atitudes, aquilo que iniciava falando, a atitude
farisaica dos doutores da lei e a atitude de quem acolhe a palavra de Deus, de quem também quer corrigir a partir da palavra e se coloca à disposição tanto da palavra quanto daquele que conduz. Então, ao estar à disposição, ao estar a serviço daquela situação, quer de maldição, quer de orientação mesmo afetiva, que seja nesse sentido, para mostrar para o mundo, em especial para aqueles que ouvem, que a parte mais importante aqui dessa comparação é Jesus mostrando para os discípulos como os ricos doam e como o pobre doa. O rico doa aquilo que está sobrando. O pobre doa aquilo que vai lhe fazer falta. E aqui não é um discurso contra ricos. O problema nunca foi ser rico. O problema é abandonar Jesus porque você é rico. O problema é deixar nosso Senhor Jesus Cristo de lado e abraçar outros que vêm com proposta de crescimento material e espiritual, e nós vemos a consequência do resultado de tudo isso lá na frente, quando desperdiçamos momentos, tempos e tempos para servir as pessoas por interesses financeiros. Já falei uma vez, volto a dizer, nós não podemos servir ao nosso Senhor e permitir com que o nosso Senhor, que, melhor dizendo, aquele que serve o nosso Senhor, adquira bens, patrimônios, se enriqueça e depois não sabe o que fazer com tudo isso e, consequentemente, hoje não tem mais o relacionamento sério, agradável, bonito com o nosso Senhor. Então, hoje, nós somos provocados e chamados a olhar profundamente para a nossa vida de fé e querer anunciar Jesus Cristo em qualquer momento, em qualquer situação, mas acreditando que a atitude que o nosso discípulo resolveu tomar foram atitudes no espírito, claro, também, sem sombra de dúvida, mas foi uma atitude que não levou em conta a dificuldade do outro, até mesmo o sofrimento do outro. Então, que nossa patrona Santa Faustina nos oriente com diário, que nossa amada Rainha do Clero, do Instituto, Nossa Senhora, possa nos ajudar a ter a nossa casa, para ampararmos e cuidarmos dos sacerdotes, e a você que termina essa reflexão desse Evangelho, nos levando a ter um olhar profundo, mais íntimo, mais querido com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida, da sua família, da sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.